Fala Dev! Escrever funções pode ser um trabalho recorrente, mas escrever funções legíveis e com apenas uma responsabilidade é uma boa prática que todos deveriam adotar. Neste vídeo, veremos como escrever funções concisas, fáceis de ler e alterar. Confira! Imagine um livro em que todos os parágrafos sejam misturados e o tamanho da fonte seja diferente em cada parágrafo. Não seria nada fácil ler um livro assim, concorda? O código deve ser escrito de uma maneira que dê às pessoas a oportunidade de lê-lo como um livro, em uma sequência que faça sentido, onde cada lógica diferente é agrupada separadamente. Falando em livro, recomendamos muito a leitura do Código Limpo, escrito por Robert Martin. Foi justamente esse livro que nos inspirou a criar essa série de vídeos. Se você tiver interesse no livro, deixaremos o link na descrição. Funções devem ser pequenas. Esta é a primeira e mais importante regra relacionada às funções. A explicação é bem simples. Uma função mais curta fará menos, ou seja, apenas uma coisa simples. Além disso, será mais fácil de entender e modificar. A regra de abandono. As funções devem ser como um capítulo ou passagem de um livro de não ficção. Você pode ler a história indo do início ao fim da função. E a história deve ter apenas um trabalho para manter a regra de responsabilidade única. Instrução switch. A instrução switch é feia. Mesmo uma instrução switch com apenas 2 cases já é considerada grande. Além disso, o switch case executa N responsabilidades por padrão. Eles devem ser evitados quando possível. Use nomes descritivos. Escrever bons nomes é a coisa mais importante para escrever código limpo. Os outros programadores vão ler o seu código por nomes de variáveis, funções, classes, métodos e interfaces. Um nome descritivo longo é melhor que um nome complexo. Gaste tempo escolhendo um bom nome. Por padrão, os nomes das funções devem ser um verbo. Antes de continuar, inscreva-se no canal, dê o like e ative o sininho de notificações para não perder as novidades. Argumentos de função. Quantos argumentos uma função deve ter? O melhor seria não ter nenhum argumento, mas isso nem sempre é possível. Então, sempre que você adicionar um novo argumento, pense no papel dele e ver se não pode mover a função para outro local ou adicionar outro nível de abstração. Objetos de argumento. Quando a função requer 3 ou mais argumentos, na maioria dos casos, eles podem ser extraídos para uma classe própria. Sem efeitos colaterais. Uma função deve ter apenas uma responsabilidade a cumprir. Não deve ter responsabilidades ocultas que o nome da função não sugere. Nesse exemplo, a função deve apenas verificar a senha e retornar um valor booleano, mas está aumentando o número de tentativas erradas, o que é um efeito colateral, pois talvez tenha casos onde não queremos aumentar o número de tentativas erradas e apenas verificar a senha para validar a permissão. O efeito colateral cria acoplamento temporal. Separação de consulta de comando. Uma função deve fazer apenas uma coisa. Você nunca deve criar funções que executam uma consulta e, ao mesmo tempo, um comando. Essas duas ações precisam ser separadas o tempo todo, sem exceção. Prefira exceções a retornar códigos de erro. Um retorno de códigos de erro é uma violação clara de nossa última regra, separação de consulta de comando. Em vez disso, devemos usar try catch e throw para manipular erros. O bloco try catch deve ser extraído para o nível mais baixo de funções que o nível mais alto. Antes de continuar, confira esse curso completo de desenvolvimento full stack. Você dominará as tecnologias mais atuais e poderosas da atualidade, seja no front-end ou back-end. Confira o link na descrição. Sem repetições. Todo código duplicado deve ser extraído para uma função separada. Você não apenas reduzirá o número de linhas de código, mas também facilitará a sua vida quando precisar alterar o código. Lembre-se, é mais fácil alterar apenas uma linha de código do que pesquisar e alterar todos os locais onde o código está duplicado. Como você pode ver, cada função deve fazer o mínimo possível e lidar apenas com um nível de abstração. Caso contrário, o código da função fica longo e confuso. Lembre-se que apenas coisas podem fazer uma diferença incrível entre uma função boa e uma ruim. Caso queira se aprofundar no assunto, leia o livro completo Código Limpo. Há um capítulo inteiro falando apenas sobre funções. Aproveite para assistir a parte 4 do vídeo, onde falaremos sobre os comentários no código. Confira!